Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu sou analista de investimento CNPI. Quero dizer que é uma honra recebê-los em mais um vídeo. E neste, muito importante para você o que utiliza a análise técnica como sendo um balizador ou como sendo um tomador de decisão nas suas operações. Hoje eu vim falar com vocês sobre divergência. Eu quero mostrar para vocês tudo o que você precisa saber sobre divergência, tá bom? Bora lá então, tudo sobre divergência, entenda o movimento do preço e do indicador técnico. Aqui eu já estou meio que dando um spoiler, né, do que a gente vai estar vendo no conteúdo de hoje. Nós não vamos ficar analisando apenas a movimentação do preço, mas nós também vamos analisar a movimentação de alguns indicadores, certo? Primeiro, eu quero explicar para vocês o que é a divergência, propriamente dito, tá? Eu trouxe aqui a definição da palavra divergência, que ela deriva do verbo divergir. Ambos os termos compartilham a mesma raiz latina, divergere, que significa ir em direções diferentes ou se separar. É isso que significa divergência, quando a gente olha para a palavra, tá? Divergir significa se afastar ou se desviar de um caminho comum, direção ou opinião. Entretanto, senhoras e senhores, quando a gente coloca a palavra divergência no contexto da análise técnica, no contexto do mercado financeiro em geral, a divergência ela se refere à situação onde o movimento do preço de um ativo diverge ou se desvia do movimento de um indicador técnico, ou seja, a diferença da movimentação entre o preço com a diferença da movimentação do indicador. E qual indicador, Rodolfo? Diversos indicadores. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho na prática como que a gente consegue identificar propriamente dito a divergência, mas só trazendo aqui algumas informações importantes. Divergência positiva ocorre quando o preço de um ativo está fazendo novas mínimas, mas o indicador técnico está fazendo mínimas mais altas. Então, só para vocês entenderem como que funciona, imagina a movimentação de um preço de um ativo caindo, fazendo cada vez novas mínimas, certo? E quando você olha para o indicador, o gráfico do indicador está fazendo, na verdade, mínimas cada vez mais altas. Ou seja, você está vendo então a movimentação do preço em queda e a movimentação do indicador em alta. É basicamente isso que nós estamos falando aqui para vocês, tá? Olha lá. Isso pode sugerir que a pressão de venda está diminuindo e que uma reversão no preço para cima pode estar próxima. E nós também temos a divergência negativa. Ocorre quando o preço de um ativo está fazendo novas máximas, ou seja, rompendo topos anteriores, deixando topos cada vez mais altos, mas o indicador técnico está fazendo máximas mais baixas, ou seja, o gráfico de preço renova a máxima, o gráfico do indicador não consegue renovar a máxima, certo? Isso pode indicar que a pressão de compra está diminuindo e que uma reversão no preço para baixo pode estar a caminho. Como são usadas as divergências? Divergências são usadas pelos analistas técnicos para identificar potenciais pontos de reversão. É isso que nós estamos buscando, regiões onde o movimento do preço que estava subindo comece a apresentar a movimentação de queda, ou seja, uma reversão, ou até mesmo uma movimentação de queda em que o preço estava fazendo, uma reversão para a alta, tá? Nos auxiliando na nossa tomada de decisão. Então é para isso que a divergência vai ser utilizada por nós, analistas técnicos. Eu vou colocar um gráfico aqui na nossa tela, vou colocar o gráfico do US100, que é o mercadinho da Nasdaq, está no gráfico de 1 hora, eu vou manter no gráfico de 1 hora, e para nós identificarmos as divergências, eu quero dar um exemplo para vocês, tá? Vamos colocar aqui o indicador oscilador estocástico. Oscilador estocástico. Eu vou manter nos padrões, nas configurações que vem de fábrica mesmo, né? 533, ok? Aplicar. Aqui é o gráfico do estocástico, e nós sabemos que o estocástico do 80 ao 100 está em uma região de sobrecompra, do 20 ao 0 está em uma região de sobrevenda. Se você não conhece o indicador estocástico, aqui no nosso canal tem um vídeo falando sobre ele, depois você pode assistir, ok?
Senhoras e senhores, olha essa movimentação de preço, que interessante. Quando nós olhamos para o gráfico de preços, nessa movimentação de alta, olha aqui, ó, nessa movimentação de alta em que o mercado está fazendo, ok? Olha que interessante, o mercado está deixando para nós um topo e um topo mais alto. Então, o gráfico de preço está renovando os topos, deixando topos mais altos. Só que quando a gente olha para o indicador, para o estocástico, ó, ele deixou uma região de topo e deixou uma região de topo mais baixo. Então o gráfico de preços mostra topos mais altos e o gráfico do estocástico mostra topos mais baixos. Isso então mostra para nós, isso é uma característica de uma reversão para a movimentação de queda, que foi justamente o que aconteceu, né? O mercado saiu dessas regiões de topo e caiu até essas regiões de fundo. Basicamente o que aconteceu. Então essa é uma divergência positiva ou negativa? Vamos voltar lá na apresentação, ó. Divergência negativa ocorre quando o preço de um ativo está fazendo novas máximas. Foi isso que aconteceu? Vamos olhar aqui de novo, ó. O preço do ativo fazendo novas máximas. Novas máximas. Ok, é isso. Mas o indicador técnico está fazendo máximas mais baixas. O indicador técnico, nesse caso é o estocástico, está fazendo máximas mais baixas. Olha aqui, ó, máxima, máxima mais baixo. Então, basicamente, essa é a famosa divergência para uma movimentação de queda. Então, só para vocês entenderem. E essa movimentação, ó, eu vou excluir o estocástico da minha tela. Nós também conseguiríamos identificar com outros indicadores, como por exemplo o RSI. Vamos lá, ó, RSI, Índice de Força Relativa. Vou manter no período de 14 e vou colocar o aplicar. A linha, em vez de deixá-la na cor vermelha, eu vou colocar na cor branca para vocês enxergarem de forma mais fácil. Na mesma região de preço, no mesmo ponto, nós estamos vendo a condição, a característica, ó, topo mais alto no gráfico de preços. E quando a gente olha para o indicador técnico, nós temos um topo e nós temos um topo mais baixo. Levemente mais baixo ou levemente mais alto o topo, não importa, mas está acontecendo, está apresentando a condição que nós estávamos comentando. E isso não é apenas na movimentação de baixa, senhoras e senhores, isso também pode ser na movimentação de alta. Olha neste outro exemplo, nós temos no gráfico de preços uma região de fundo, uma mínima, e o gráfico de preços renovou essa mínima, ó, levemente renovou a mínima. Quando a gente olha para o gráfico do indicador RSI, nós temos uma mínima e nós temos uma mínima mais alta nessa região de preço. Então, o gráfico de preços mostra fundos mais baixos, mínimas mais baixas, e o gráfico do indicador mostra mínimas mais altas, fundos mais altos. Isso é uma divergência. Então, ó, outro indicador técnico, outra condição de divergência que nós estamos analisando, certo? Vamos colocar ainda um outro indicador. Vamos excluir aqui o RSI, vamos colocar, por exemplo, o MACD, ou MACD, né, para alguns. Também vou colocar aqui na configuração de fábrica, não tem problema. Nós também conseguiríamos identificar essa movimentação do MACD junto com o gráfico de preços. Olha aqui, ó. Galera, a divergência é importante vocês treinarem, tá? O meu olho, como ele já é treinado em encontrar divergência, só de bater o olho eu já consigo enxergar aonde nós temos divergência, ó. Uma divergência que não tinha sido mostrada ainda para vocês. Uma região de topo, certo? E uma região de topo mais alto. Quando a gente olha para o gráfico do MACD, ó, uma região de topo e uma região de topo mais baixo. Então aqui nós também temos uma divergência entre o gráfico de preços e o gráfico do MACD, do MACD. O MACD, ele não trabalha apenas com linhas, né? Ele também trabalha com histogramas, e o histogramas pode, inclusive, trazer para nós uma referência acerca da movimentação de preço no sentido da força da tendência. Mais uma vez, aqui no nosso canal nós temos vídeos falando sobre o RSI, Índice de Força Relativa, sobre o MACD, o MACD, e também sobre o estocástico, tá bom? Depois vocês podem acompanhar. Mas esse vídeo em específico, a nossa intenção era mostrar, era apresentar para vocês sobre a questão da divergência. Inclusive, ó, topo mais alto,
topo mais alto. No gráfico do MACD, topo, topo mais baixo e topo mais baixo ainda. Então a divergência já vinha desde aqui de trás, ó, e se concretizou aqui, tá bom? Então só para vocês terem essa informação. Aqui eu trouxe alguns exemplos básicos para vocês, vocês podem inclusive pegar essas informações e aplicar em outros gráficos, em outros ativos para vocês poderem comparar. Combinado? Ó, deixa eu te fazer uma pergunta, você já deixou o like? Você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Então faça isso agora, já se inscreva no nosso canal e já deixa o seu like para fortalecer esse vídeo. Se você quiser também deixar alguma sugestão aqui embaixo das suas dúvidas para a gente gravar mais conteúdos para vocês. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.